Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Estamos juntos e agora falando pela Libertadores da América, Copa Libertadores da América 2023 e a vitória do Fluminense, hein? Que vitória do Fluminense, hein? Que vitória do Fluminense. O Fluminense conseguiu uma grande vitória contra a equipe do Olímpio contra o Olímpio do Paraguai, jogando bem, seria olha, 2 é pouco, 2 foi pouco, melhor dizendo aí, 2 foi pouco, e o Fluminense levando essa grande vantagem para o jogo de quinta-feira que vem no estádio Defensores del Chaco, lá no Paraguai, que nós vamos estar falando sobre isso e que nós vamos estar falando sobre esse jogo de quinta-feira pela Libertadores da América, e com certeza teve a grande partida, né? Da grande partida do Fluminense, liderado pelo treinador Fernando Diniz. A propósito, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e ainda acompanhando a nossa programação, também seguindo, né, pelas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e não esquecendo aí, pessoal, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, o Conversa Torcedor Notícias, né, no YouTube, e também aos sábados, às 11 da manhã, no programa Conversa de Torcedor, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando no YouTube do Conversa de Torcedor, além também pelo site da nossa rádio, também acompanhando a rádio NSC 98.7 FM, também pelo Rádiosnet, tá bom? Repetindo, o site radioinsc.com, ok? Estamos juntos com vocês. Vamos falar aqui sobre a grande vitória do Fluminense, né? O time do Fluminense teve os gols aí do André e do Cano, né? O time do Fluminense sai na frente no Maracanã. O jogo da volta é no Paraguai, na próxima quinta-feira em Assunção, né? O jogo que aconteceu no Maracanã, o time do Fluminense venceu pelo placar de 2-0, né? E com os gols aí do André e do Cano, né? No jogo de ida das quartas de finais da Libertadores da América, o jogo o jogo aí, principalmente aí, né? O jogo que fez sua grande partida, o time do Fluminense, né? Que tendo aí no total de 71% de posse de bola contra 29% do Olímpia, tendo mais chegadas no ataque. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. O time do Fluminense saiu na frente por uma vaga na semifinal e vai ser lá no estádio Defensores del Chaco, lá no Paraguai, o jogo que vai acontecer por lá. E pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para a semifinal da competição. E pode se classificar perdendo por um gol de diferença. Também, caso o Olímpia vence de 2-0, caso o time paraguaio vence 2-0, o time do Olímpia, vai para as penalidades máximas. E qualquer vitória do Fluminense ou o empate em Assunção garante o time do Fluminense nas semifinais da competição da Libertadores da América. Então, e tivemos aí uma grande festa no Maracanã, inclusive, né? Grande festa no Maracanã, com 64.047 pessoas, né? No Maracanã, a torcida tricolor em festa, né? Nas arquibancadas no estádio, que antes, durante e depois da partida, que teve aí, o ônibus sendo recepcionado, o ônibus do Fluminense sendo recepcionado pela torcida tricolor, também no estádio, que teve mosaico, queimas de fogos, também de uma pressão, né, da torcida do Fluminense, né, inclusive, que eu já tinha falado aqui, 64.047 torcedores no Maracanã, fazendo festa dentro e lado, né, dentro do estádio, também fora do estádio também, por conta disso, né? A mobilização da torcida do Fluminense, assim, a mobilização da torcida do Fluminense incentivar a sua equipe para tentar chegar às semifinais. Mas teve também uma confusão, infelizmente teve uma confusão no entorno do Maracanã. Antes do jogo começar, teve confusão entre a torcida do Fluminense e os policiais, né? Antes do jogo contra o Olímpia, e os torcedores
derrubaram uma das proteções, né, para tentar chegar mais perto do ônibus, inclusive, e a polícia respondeu com gás de pimenta e acionou cavalaria. Então, é uma situação lamentável que aconteceu aí numa coisa, mas isso que acabou acontecendo. Então, principalmente aí, pessoal, que nós temos aí agora, vamos falar aqui do primeiro tempo de partida, falando do primeiro tempo, porque no primeiro tempo foi de muita pressão do time do Fluminense, enquanto o Olímpia se defendia numa linha de 5 jogadores, ou seja, dentro de 5-4-1, 5-3-2, enfim, na estratégia, a mesma estratégia que aconteceu no jogo contra o Flamengo, né, que teve no Maracanã, logicamente, né, e que teve essa mesma estratégia. E o Tricolor acumulava jogadores na parte ofensiva e gerava muito perigo. Por exemplo, teve aí o Ganso, John Kennedy, ou melhor dizendo, melhor dizendo aqui, Ganso, o Arias, John Kennedy, Keno e Cano, né? São jogadores aí que tá nos jogadores aí. Então, temos aí de 4-4-2, por exemplo, né? Que você tem aí com o Ganso e o Arias no meio. Temos aqui o John Kennedy, o Keno e Cano, particularmente tendo aí dos jogadores aí de 3 jogadores, ou de 2 jogadores de ataque ou 3 para fazer isso, galera. Tipo 4-4-2 ou 4-3-3, né? Então, ou 4-2-4, né? Assim, de vez em quando 4-2-4, né? Que tem jogadores de ataque também. E principalmente aí, pessoal, principalmente aí pelas pontas, gerando muito, assim, gerava muito perigo, principalmente pelas pontas, com o John Arias e também com o Keno, que bem espetados lá na frente. E o Keno, por sinal, é um dos destaques nessa partida ao lado do André. Ao lado do André, inclusive. Por que eu estou falando isso? Do que você está falando isso, Rafael, melhor dizendo? Por que eu estou falando isso para vocês? Que teve finalizações, por exemplo, aqui, do lance do primeiro tempo, com os 14 minutos, em que o Keno fez uma grande jogada pela esquerda, toca para trás e o Ganso finalizou para grande defesa do Spínola, né, que é uma grande chegada do time do Fluminense aos 14. Também do lance do Cano também, que do Keno, e que o Keno corta para o meio pela esquerda, né? Inclusive, né, cruza na área, Barreto desvia para trás e o Giancarlo se estica todo para tentar finalizar, mas não consegue, né? 18 minutos do primeiro tempo. E outro lance também, pelo lado da equipe do time do Fluminense, chegando mais uma vez no ataque também aos 33, do lance do Felipe Melo, que acelerou pelo meio, toca em John Kennedy, que deixa de letra para o Cano, finalizar de esquerda para a defesa do goleiro. Então, as 3 defesas de Spínola, né, inclusive. E, por sua vez, o Olímpia chutou uma vez no gol no primeiro tempo. E foi de um contra-ataque, inclusive, de um contra-ataque da equipe paraguaia, né? E que foi com o Fernando Cardoso, né? Que foi no lance aí aos 38 na primeira etapa, inclusive, em que teve no lance aí com o Fernandes, que fez uma jogada para a esquerda, cruzou rasteiro na área, o Fernando Cardoso finalizou de primeira para fora e foi a primeira finalização da equipe do time do Olímpia no jogo, no primeiro tempo. E outro lance que teve intervenção do jogador André, que fez uma boa partida, inclusive aos 40 minutos, que o Gonzalez recebe o lançamento do campo de ataque e o André fez uma ótima cobertura, afastando o perigo, né? Afastando o perigo, né? E se o atacante passasse, estaria cara a cara com o goleiro Fábio, que foi uma grande intervenção do volante do Fluminense, né? E aí, meus amigos, em que o time do Olímpia se defendeu praticamente com todos os jogadores, inclusive, assim, enquanto isso, o Walter Gonzalez no ataque, né? Inclusive, no ataque, ficava no ataque. E aí teve o gol da equipe do Fluminense. O Fluminense fazendo 1-0, né, no Maracanã. E, aliás,
o Diogo Barbosa fez a jogada para a esquerda, fez uma jogada para a esquerda, encontrando o Keno, que passa para o Cano, e o atacante argentino, né, ajeita de primeira para o volante do Fluminense, que finaliza de fora da área e marca, né, e marcando aí o gol para a equipe do time do Fluminense. A bola desvia do Gamarra antes de a bola entrar e sem nenhuma possibilidade de defesa do goleiro Spínola para fazer a grande defesa, né? Então, repito, uma jogada do Diogo Barbosa que teve para a esquerda, uma jogada na esquerda, encontrando o Keno, passou para o Cano, o atacante argentino ajeitou de primeira para o volante do Fluminense, o André, que finalizou de fora da área e marcou, e a bola ainda desviou do Gamarra antes de entrar e sem nenhuma possibilidade de defesa do goleiro Spínola. Isso foi aos 42 minutos, e por sinal, meus amigos, que eu tenho que falar aqui, em que foi uma noite especial para o André, inclusive, foi uma noite especial para o André, e para a torcida do Fluminense, inclusive, né, porque o André não marcava um gol há um ano, né, e a partida contra a equipe do Olímpia marcou o jogo de número 150 dele com a camisa do Fluminense, E em meio às sondagens, inclusive, às sondagens de times da Europa, inclusive do Liverpool da Inglaterra, né, que já tinha noticiado aqui há alguns dias, né, que foram vetadas pelo clube pela chance de título da Libertadores. E o André afirmou, né, e que nesta semana que está 100% concentrado no Fluminense, está 100% concentrado na equipe do time da equipe das Laranjeiras, né, inclusive. Então, meus amigos, em que pode contribuir em campo com mais uma boa atuação, uma grande atuação, inclusive, do jogador do Fluminense, que é o André. Então, meus amigos, em meio de sondagens, inclusive, em que acabou sendo um dos personagens da partida no Maracanã, inclusive. Então, meus amigos, tendo aí o André abrindo o marcador no jogo contra a equipe do time do Olímpia, fazendo 1-0, né? O quarto gol dele pelo tricolor e o primeiro gol dele da temporada, né? Inclusive. Então, meus amigos, e que também teve ele, né? Que teve um desarme, né? De um contra-ataque do Olímpia no final do primeiro tempo. E aí, meus amigos, teve no final do primeiro tempo, né? Com de um detalhe, né, que até o final do primeiro tempo, que o time do Olímpia, os atletas do Olímpia pediram falta em um lance anterior, o árbitro não deu, né, seguiu a partida. Então, o time do Fluminense conseguindo esse resultado muito importante, e na segunda etapa, meus amigos, o que o Fluminense seguiu em cima do Olímpia do Paraguai, né, na etapa final, e ampliou, né, aos 13 minutos, da segunda etapa. Mas antes teve algumas substituições aí pelos dois lados, né? O time do Olímpia teve aí a substituição aí com o Marcos Gomes e o Paiva entrando nos lugares de Walter Gonzalez e do Ivan Torres, e o Fluminense com o Martinelli entrando no lugar do Felipe Melo. E aí o time do Fluminense fez o segundo gol do lance do Cano, né? O Germancano, que fez o gol, né? Uma jogada pela esquerda, né? O Keno fez uma jogada para a esquerda, cruzou na área, o Arias disputa, a bola volta na área, e o John Kennedy tentou de bicicleta, a bola desvia na zaga do Olímpia, e o Martinelli cabeceia para a área novamente. O Cano finalizou de primeira para ampliar a partida pelo placar de 2-0. Então, e a equipe do time do Fluminense, e tendo aí o time do Fluminense fazendo gol, e até também, meus amigos, o detalhe é que ele fez aí o seu 31º gol dele na temporada, e o gol de número 75 dele, né? E aí, meus amigos, o detalhe também o time do Fluminense jogando bem, né? O time do Fluminense
ampliando a vantagem, e o time do Fluminense quase fez o terceiro gol na partida, né? Inclusive, é que nós temos aqui. Então, o time do Fluminense quase fez o gol com o Cano, mas temos aí as substituições aí, inclusive, com o Quintana entrando no lugar do Martinez, né? Inclusive, no time do Olímpia do Paraguai. O time do Olímpia do Paraguai, né, não chegou nenhuma vez, né? Que não teve, né, no chute no gol, durante toda a partida não teve nenhuma do time do Olímpia. E a equipe do time do Fluminense, o melhor dizendo, o time do Olímpia em finalizações foram 4 vezes durante toda a partida em finalizações. Então, a equipe do time do Olímpia tentando criar oportunidades no ataque no segundo tempo, mas a equipe do time do Olímpia não conseguia finalizar, e o time do Fluminense tendo aí de um detalhe isso daí. E aí teve as entradas aí do Fluminense, do Alexander de volta, a equipe do time do Fluminense, depois de um longo período de recuperação, entrou no lugar do Ganso, e o Léo Fernandes no lugar do Arias. E aí o Cano quase fez o terceiro gol, né, do lance do Nino, que lançou o Samuel Xavier, e que cruzou para o John Kennedy, né, que o atacante é bloqueado, e a bola sobrou para o artilheiro Cano, que finalizou sozinho para fora. Então, quase fez o terceiro gol. Seria uns 3-0 para a equipe do time do Fluminense. 2 foi pouco, porque o time do Fluminense teve o domínio de jogo no estádio do Maracanã. E aí teve aí a substituição do Delis Gonzalez no lugar do Hugo Fernandes, né, e o Salazar no lugar do Alejandro Silva. E também teve outra chance com o Keno no jogo. O Keno teve outra chance no jogo, né, com um lance dele que arriscou de longe pela esquerda e obrigando o Espino a fazer grande defesa, que foi um dos destaques aí, o Keno, que foi um dos destaques aí, repito, arriscando de longe pela esquerda e obrigando o goleiro paraguaio a fazer grande defesa, o goleiro Espínola. Então temos aí a situação também. Então, também, meus amigos, também o time do Olímpia, também das poucas chances que teve na partida com o Zabala, né, com o Marcos Gomes acionou o lateral esquerdo do Zabala, né, do lance do time do Olímpia do Paraguai, pela esquerda, e que chuta cruzado e leva perigo ao gol do goleiro Fábio a fazer a defesa, a fazer defesa, melhor dizendo aí, para vocês conferir. Então, repito, o Zabala chutou, né? Que chutou cruzado, né? O Marcos Gomes acionou a bola pela esquerda e que chutou cruzado e levando aí perigo ao gol do goleiro Fábio do Fluminense. Então, tivemos aí as substituições, o Guga e o Lelê entraram no lugar do Samuel Xavier e do John Kennedy. E por sinal, meus amigos, o John Kennedy recebeu o cartão amarelo, né? Recebeu o cartão amarelo aí, e que teve uma confusão entre o John Kennedy e o zagueiro Gamarra, inclusive aí, e que, principalmente aí, pessoal, e que após essa confusão aí do John Kennedy com o Gamarra, e que o Fernando Diniz invadiu o gramado para retirar o atacante do Fluminense, né? Para retirar ele no campo de jogo, o Fernando Diniz, retirando o jogador do Fluminense, né? Da discussão, puxando o atacante pela camisa, e gerou uma cena bastante curiosa, né? Bastante curiosa. O jogador foi substituído na sequência e entrando no lugar dele o jogador Lelê, né? Inclusive, porque para tirar ele na confusão, né? Para tirar ele na confusão, o John Kennedy estava brigando aí, estava meio assim, de uma maneira, estava no momento da partida, inclusive, e que estava, né? Era de uma situação também, o Gamar tendo uma confusão com o John Kennedy e tal, e o garoto estava lá no meio da confusão, e o Fernando Diniz tirou ele na hora exata, né? Mas tivemos aí essa situação. Então, meus amigos, o time do Fluminense, dentro da partida também, o time da equipe, né, do time do Fluminense conseguindo uma vitória, né, até também do lance aos 45 minutos no final da partida, né, e que mais uma vez o artilheiro Cano, novamente, o Keno pela esquerda, recebe pela esquerda, liga um contra-ataque, encontrando o Léo Fernandes na equipe do time do
do Fluminense, o Léo Fernandes sozinho na área, né? Encontrando o Léo Fernandes no meio-campo, sozinho na área, né? E o que demora a finalizar, e que demora a finalizar no lance, tenta cortar na defesa, perde a posse, a bola sobe para o Attila Cano, que gira e finaliza para fora, mas o argentino estava impedido no lance, né, na marcação de impedimento no lance, inclusive. Então, meus amigos, o time do Fluminense teve aí com 2-0, de uma vitória importantíssima, né? Não vai ser um jogo fácil lá no estádio Defensores del Chaco, logicamente que o Fluminense vai encontrar uma grande pressão lá no estádio, lá no Paraguai, com torcedores do Olímpia apaixonados pelo time do Olímpia, né, que teve no estádio, inclusive, né, que teve dos jogos aí em 2013, 2022, inclusive, no ano passado, né, o time do Olímpia reverteu o resultado contra a equipe do time do Fluminense em duas oportunidades, né, uma nas quartas de finais e outra na pré-Libertadores, né, inclusive. Então, o Fluminense precisa estar mais concentrado, porque o jogo não está definido. Com 2-0, uma baita vantagem, mas não está definido para esse jogo contra a equipe do time do Olímpia, não, porque vai ter uma grande pressão do time do Olímpia em cima do Fluminense. Então, pode até perder por um gol de diferença, né, na situação, mas vai encontrar uma grande pressão, ou um empate também garante a equipe do Fluminense, mas o Fluminense não pode ficar nessa situação de segurar esse resultado pelo regulamento. Tem que tem que se impor na partida, no jogo da volta, para conseguir a sua classificação e encontrar, né, a maneira de encontrar e conseguir de encontrar o seu jogo e de conseguir resultado positivo lá no Paraguai. Então, vamos ver o que vai acontecer. O jogo não está definido, que nós vamos estar conferindo aí. Mas, um jogo de quinta-feira, uma grande festa que foi garantida essa vitória do time do Fluminense. Então, 2-0, o próximo jogo agora é pelo Campeonato Brasileiro. O time do Fluminense enfrenta o Atlético do Paraná no domingo, às 18h30, no estádio da Liga Arena, em Curitiba. O time do Fluminense é o quarto colocado, com 34 pontos ganhos. Então, números da partida, estatísticas: 71% para o Fluminense contra 29% do Olímpia em posse de bola, em posse de bola, inclusive. Faltas: 12-8 para a equipe do time do Olímpia do Paraguai. Repito, 12-8 para a equipe do time do Olímpia do Paraguai, 12-8 para o Olímpia. Finalizações: 17-4 para o Fluminense. Chute no gol: 6-0. Repito, 6-0 em finalizações no gol, né? E assim, uma coisa assim, o Fluminense conseguindo uma grande vitória. E fala aqui, 2 foi pouco, porque a situação poderia ser de 3, 4, porque o time do Fluminense foi muito superior na partida no estádio, no Maracanã, inclusive, porque que pode buscar esse resultado positivo, que dá para buscar esse resultado positivo lá no Paraguai, mas vai ser de muita pressão, lá no estádio Defensores del Chaco, lá em Assunção, beleza? Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo, para você que está ligado no Conversas Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, ainda acompanhando pelas nossas redes sociais, seguindo no Facebook e também no Instagram, @Conversas Torcedor. E não esquecendo que terças e quintas, sempre a partir das 18 horas, no Conversa Torcedor Notícias, e também acompanhando o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas nossas redes sociais, no YouTube, principalmente no YouTube, com a nossa transmissão ao vivo, além também de acompanhar na rádio NSC 98.7 FM, é claro, também pelo site radioNSC.com, repito, radioNSC.com, e também pela Rádiosnet, acompanhando toda a programação da Rádio NSC,
com certeza acompanhando o programa Conversa de Torcedor, com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baggio, eu, toda a nossa equipe falando do futebol carioca, do futebol internacional e também do esporte em geral, correto? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Fique com Deus!